Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 2 do Thor, da coleção clássica Marvel, a edição 12 da coleção, mas é a edição 2 do Thor, né, pela série cronológica, com essa belíssima capa aqui do Jack Kirby, Contos de Asgard, a grande epopeia Marvel. Belíssima capa aqui, né, Thor rodando seu martelo, enfrentando algum inimigo aqui. Realmente está muito bonita essa capa, né? Inclusive a capa da edição 1 também estava muito bonita, né? Temos aqui a lombada, Thor, né, coleção clássica Marvel, edição 12 aqui. Essa edição, essa corzinha aqui é a mesma da edição 1 do Thor, ou seja, está dando a entender pra gente que vai ser sempre a mesma cor aqui do personagem, o que vai fazer com que você identifique o personagem pela cor, né? Na hora que tiver todos eles ali na estante, lado a lado, você vai poder identificar o personagem pela cor. O Quarteto Fantástico, por exemplo, né? Vai ser todos também com a mesma cor azul aqui, ou seja, todos que vieram com a cor na edição 1, essa cor vai ser repetida na edição 2, 3 e assim por diante, ok? Temos aqui a contracapa com mais uma arte do Jack Kirby, 144 páginas, edições 92 a 99 de Jornada ao Mistério, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição aqui do Thor. Assim, o efeito ainda continua. Tá vendo? Aquele efeito de você colocar um miolo no meio e abrir a capa e a contracapa por dentro, formando o rosto do Thor aqui, tá? Temos aqui, coleção clássica Marvel, Thor, textos, né? Esses textos extras estão excelentes, recomendo a leitura de todos eles, falam muito sobre os autores, sobre a época, sobre os personagens e o desenvolvimento desses personagens, ok? Temos aqui argumentos do Stan Lee, roteiros do Robert Bernstein, desenhos do Jack Kirby, Joyce Nott, arte final Don Eck, Joyce Nott, Dick Ayers, e o editor original na época era o Stan Lee. Se eu falei algum nome errado, já peço desculpas aqui antecipadamente, ok? Mas aqui textos explicativos excelentes, muito bons mesmo esses textos aqui. E aí nós vamos ter nessa edição, nesse encadernado, mais de Thor enfrentando inimigos, sejam eles comuns, sejam eles mágicos, sejam eles poderosos, ou seja, é Thor aqui sendo apresentado, né, para os leitores, e nessa primeira história aqui ele vai enfrentar Loki novamente, né, que vai tentar derrotá-lo, enganá-lo novamente, e vai ser apresentado para a gente aqui mais dessa mitologia nórdica, ó, o Heimdall, a ponte do arco-íris, a própria Asgard lá no fundo, né? Enfim, a gente vai conhecer mais, começa a ser apresentado aos poucos para a gente, ampliando essa mitologia nórdica para os leitores, já que o próprio Thor é um desses seres mitológicos nórdicos, né? E aí nós vamos ver Thor aqui enfrentando, né, gangsters, né, ou seja, criminosos comuns, vamos ver Thor aqui participando da gravação de um filme de Hollywood, exatamente sobre os Vikings, que eram pessoas, né, que adoravam, que eram um povo que adorava lá os seres nórdicos. E aí nós vamos ver Thor, o Loki tentando, né, enganar Thor, ele vai conseguir se libertar, atraindo o martelo, né, o Mjolnir. E aí nós vamos ver Thor aqui invocando o pai, o Odin, ou seja, a gente vai ver, né, o Thor atuando, indo mais lá em Asgard, e aí com isso nós vamos conhecer mais esses seres, esse outro plano, né, que está sendo apresentado aqui fora da Terra. E uma coisa interessante é esse martelo aqui que Thor acaba usando, já que ele perdeu o seu martelo, né? Mas só que lá em Asgard ele não volta a ser o Dawnbreak. Se ele estivesse aqui na Terra e ficasse por mais de 60 segundos sem o seu martelo, o Mjolnir, ele voltaria a ser o Dr. Dawnbreak, mas lá em Asgard ele continua sendo Thor, né? E o interessante é que esse martelo que o próprio Thor cria, fazendo muito lembrar a cena, né, lá do filme dos Vingadores, né, contra o Thanos, onde o Groot ele se transforma, ele se transforma ali, ou ele cede parte do seu corpo, na verdade, né, para que seja o cabo do martelo de Thor. E aqui isso faz lembrar muito, obviamente que o martelo, né, é diferente, é todo de madeira, mas o cabo, né, e essa amarração nos lembra muito, nos remete muito a essa cena do Groot, que cede parte ali do seu corpo, né, para que fosse então formado o cabo do martelo de Thor, né,
que lá foi utilizado lá no filme dos Vingadores, ok? E aí nós vamos ver aqui, obviamente, o Thor derrotando o Loki, né? Vencendo as suas artimanhas. Vamos ver aqui o Thor enfrentando o Homem Radioativo, que vai ser apresentado aqui pra gente. Nós vamos ver a origem desse Homem Radioativo, que é originário da China, da China comunista ali, e esses temas vão ser abordados novamente, gangsters, radioatividade, né, Guerra Fria, comunismo, tudo isso que rondava a cabeça das pessoas na época, lá nos anos 60, que era o momento que essas coisas realmente estavam acontecendo e estavam vivenciando tudo isso tudo vai ser trazido para a gente aqui nessas páginas, não só do Thor, mas lá do Homem-Aranha, Homem de Ferro, né, Vingadores, ou seja, todos eles que todos esses quadrinhos da coleção clássica Marvel vão trazer para a gente muito desses elementos que eram todos vivenciados lá nos anos 60, né? E aí nós vamos ver aqui o Thor enfrentando esse homem radioativo, né? Vamos ver que ele era um cientista que usou a própria experiência nele mesmo, né? E se tornou ali um homem radioativo, e a gente vai ver então, aqui é a primeira aparição do homem radioativo, e vamos ver que obviamente depois ele foi aproveitado em outras histórias. Vamos ver aqui nessa terceira história o Loki conseguindo, né, enganar, iludir Thor, hipnotizar o Thor ali, né, e aí fazer com que o Thor até obedeça as ordens dele ali, né, enfrentando até o próprio pai lá em Asgard. Ó, mais uma vez eles estão aqui em Asgard, né, o Thor enfrentando Odin. A gente vai conhecendo mais dessa cidade, mais desse povo ali lá de Asgard, né? E vamos conhecendo um pouco mais dessa mitologia nórdica que vai sendo introduzido aqui nas páginas de Thor, né? Aqui o Loki faz uma loucura total aqui na Terra com a ajuda de Thor, que está aqui hipnotizado por ele, né? Ele convoca dinossauros, né? Esfinge ganha-vida, serpentes marinhas, enfim, tudo isso obviamente feito através da magia do Loki, que o Thor acaba, obviamente, se libertando, né, e vencendo no final aqui o Loki, né? Temos aqui nessa outra história Thor enfrentando Thor, né, que na verdade é uma réplica, né, é uma cópia dele. Nós vamos ver aqui que um cientista, né, que estava ajudando o Dr. Doombrake, se aproveitando de uma criação do Dr. Doombrake, que também tem uma veia científica, criativa ali, além de ser um excelente médico, né, e ele acaba então utilizando isso aí, roubando, né, essas fórmulas, essa pesquisa, e criando então essa cópia do Thor. Isso faz até a gente lembrar um pouco a Guerra Civil Marvel, quando o Tony Stark, usando o DNA de Thor, junto com o Reed Richards, né, e o Hank Pym, cria uma cópia de Thor, e essa cópia inclusive chega a matar o gigante lá na Guerra Civil, né? E aí nós temos aqui essa lembrança também, ou seja, alguns momentos lá dos primórdios, desses primórdios aqui de Thor, né, que acabam algo que aconteceu mais recentemente, né? E a gente lê esses acontecimentos aqui lá dos primórdios de Thor, e a gente identifica algumas coincidências, né? Como, por exemplo, o martelo, que eu já falei com o Groot, né? Lá aquele cabo de madeira, e aqui essa cópia do Thor, né? E aí nós temos essa outra história aqui, Thor enfrentando Merlin, né? Isso, Merlin mesmo, aquele Merlin lá da Távola Redonda, do Rei Arthur, né? Ele então, todos achavam que ele estava morto há milênios, mas na verdade ele estava ali desacordado ou em animação suspensa por conta de um feitiço, mas que quando alguém abrisse a sua esfinge, o seu caixão ali, né, ele despertaria, né? E aí ele começa então a enfrentar todos, né? E ele tentando controlar toda a humanidade. Nós temos aqui um Merlin do mal, maldoso, né? Querendo conquistar toda a Terra, e o único que vai fazer frente a ele ali é Thor, né? Thor a princípio chega até a pensar que é Loki, mas Loki revela para Thor que é o Merlin. E a gente vai ver um pouco lá também da história antiga, ele vai lembrando do tempo que ele estava lá com os Cavaleiros da Távola Redonda, né?
é uma história bem interessante. A gente vai vendo aqui que as histórias do Thor, elas vão ganhando um ritmo bem interessante, né? As histórias vão ficando cada vez mais cheias de ação, mais cheias de criatividade, é muito interessante isso. Mas o que não perde é essa doideira aqui dessa coisa do martelo ser batido uma vez, ou o cajado do Dr. Don Blake ser batido uma vez e ele se transforma em Thor, e se ele bater o martelo uma vez ele volta a ser o Dr. Don Blake, porque isso acontece praticamente na frente de todo mundo e ninguém consegue perceber, né, que eles são a mesma pessoa, enfim. Nessa outra história aqui, o Thor vai enfrentar o Homem-Lava, né? É uma ameaça que vem do subterrâneo para aqui tentar conquistar a superfície. O interessante também que a gente vai ver, né, nesse encadernado, o amor, a paixão do Dr. Don Blake aumentando cada vez mais pela sua enfermeira, a Jane Foster, que também começa a revelar cada vez mais o seu amor. Ela estava meio apaixonada por Thor, mas eu acho que agora ela caiu um pouco na real e o amor dela pelo Dr. Don Blake fica muito mais claro, né, neste encadernado aqui, né? Mostra claramente que eles se amam, mas aí o Thor se vê em um dilema incrível aqui, porque o Odin proíbe ele de se revelar, né, porque ele quer se revelar para a Jane Foster e assim eles poderem se amar, né, mas aí o Odin proíbe, né, o Thor de se revelar para Jane Foster e qualquer outro mortal. O Thor fica chateadíssimo e fica até feliz de poder enfrentar aqui o Homem-Lava, né, que é um oponente bem difícil aqui, né? O Thor tem um certo trabalho com ele, mas no final, obviamente, eles vão conseguir vencer. E aí começa uma série muito interessante que são os contos de Asgard, né? Que nós vamos ter aqui essa introdução total aqui, total, porque aqui nós vamos ter realmente histórias contando a origem, né, desses povos nórdicos, desses deuses nórdicos aqui, Bor, Odin, né? E vai falar muito sobre as criaturas todas, né? Como o Surtur, né, que é o demônio, Surtur, os homens de gelo, Ymir, né, que é o líder lá dos homens de gelo, dos gigantes de gelo, na verdade, né? Vemos aqui o Odin, temos a árvore que é a Yggdrasil, né? Eu não sei se falei esse nome direito, mas enfim, tá aqui a árvore, né? Que é Yggdrasil, eu acho que agora eu acertei. Se não acertei, já peço desculpas também. O pessoal fica um pouco aborrecido aí, porque eu falo alguns nomes errados, pessoal, falo, infelizmente, acabo falando nomes errados mesmo, acabo me atrapalhando, tá? Então já peço desculpas, né, por esses nomes que eu acabo falando errado aqui. A nossa outra história aqui, nós vamos ver o Thor enfrentando o Cobra, né? E nós vamos ver aqui a origem do Cobra, né? Esse vilão que vai aparecer em várias outras edições, enfrentando vários outros heróis. É muito interessante a gente ver aqui, né, não só a origem dos heróis, essa coleção clássica Marvel, ela traz pra gente a origem de muitos heróis aqui, né, que estão sendo apresentados nos títulos, mas também de alguns vilões, né? Esses vilões estão surgindo aqui também, e são vilões que estão aí atuando e aparecendo até hoje, né? Se não contra esses personagens, como o Cobra, por exemplo, que não está enfrentando o Thor até hoje, mas está enfrentando outros personagens até hoje, como o Capitão América, né, o Homem-Aranha, enfim. Esse vilão Cobra ele apareceu várias outras vezes nos quadrinhos da Marvel. E seguindo aqui, ó, esses contos de Asgard, ou seja, a partir daqui, as edições de Thor, elas vão ter uma parte com a história do Thor aqui e uma parte com esses contos de Asgard, né, revelando pra gente, introduzindo mais, né, esse mundo nórdico aqui, esse mundo mitológico desses deuses nórdicos. E aqui nós vamos ter Odin enfrentando Ymir, o rei dos gigantes de gelo, né? É a batalha entre eles, essa batalha famosa de Odin contra os gigantes de gelo. E aí em cada edição daqui para frente a gente vai descobrir, né, mais sobre Asgard, mais sobre esses personagens, né? E a próxima edição, por exemplo, vai ser Odin enfrentando Surtur,
o Demônio do Fogo. A outra edição aqui, que é a última, nós vamos ter aqui o Thor enfrentando o Mr. Hyde. Olha só, que interessante, a criação, nós vamos ver aqui a origem do Mr. Hyde aqui, que já foi vilão contra vários outros heróis, né? Inclusive Capitão América, Vingadores, enfim. Vários personagens enfrentaram esse vilão aqui, o Mr. Hyde. Nós vamos ver aqui a origem dele, né? E vamos ver aqui Thor insistindo com o pai, Odin, para que ele possa revelar a sua identidade secreta para Jane Foster, porque ele realmente está decidido ali, né, a viver e a se casar com Jane Foster. Né? E ele vai enfrentar aqui esse dilema, ele vai ficar até feliz, porque o Odin acaba dando uma resposta um pouco positiva a ele ali, né? E aí quando ele volta, todo feliz, lá de Asgard, ele encontra o Dr. Hyde, o Mr. Hyde ali, ameaçando, né, a Jane Foster ali, querendo encontrar o Dr. Dawnbreak, já que ele quer se vingar do Dr. Dawnbreak, que teria humilhado ele. Né? E aí nós vamos ter, por incrível que pareça, não o fim da história, ou seja, essa história aqui com o Mr. Hyde vai ficar para a próxima edição. Isso aqui é uma coisa que não vinha acontecendo, mas pelo menos nessa coleção clássica Marvel aqui é o primeiro momento em que a história fica para ser completada na próxima edição. Né? Então nós vamos ver aqui, né, que no final Thor está roubando, Thor está saqueando, isso tudo vai ser explicado, né? Por que Thor estaria fazendo isso, e ficou prometido aqui o confronto, né, entre Thor e o Mr. Hyde aqui. E aí, por último aqui, nós temos mais contos de Asgard, onde nós temos o Odin, que vai enfrentar aqui o Surtur, o Demônio do Fogo, né, junto aqui com os Trolls, né? Ele vai enfrentar os Trolls e vai enfrentar o Surtur, o Demônio do Fogo, né? Ou seja, os contos de Asgard sendo apresentados para a gente aqui, e no final temos aqui propagandas de época, de quadrinhos da Marvel da época. Final aqui também nós temos a nossa Super Leitores Marvel, né? Com cartas aqui, e por fim as próximas edições, a lista de edições aqui, ok? E assim termina a nossa edição 2 do Thor da coleção clássica Marvel. Pessoal, obrigado por assistirem, um grande abraço aí e fiquem com Deus.